Shalom a todos, sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos ao projeto Neemias, lendo e compreendendo a Bíblia todo dia. Esse projeto é para todos aqueles que reconhecem a importância de estudar a palavra do Senhor, de crescer não só na graça, mas também no conhecimento das Escrituras Sagradas. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, e hoje nós leremos do versículo 13 ao versículo 27. E o título é Líderes Religiosos Duvidam de Jesus. O que esse texto tem para nos ensinar? O que podemos extrair desse texto para enriquecer o nosso conhecimento? Vamos ler? Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo e o questionaram. Com que autoridade fazes estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes ou respondeu-lhes: Eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará. Sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideravam João como profeta. Por isso disseram a Jesus: Não sabemos. Ao que Jesus afirmou-lhes: Nem eu vos direi com que autoridade procedo. O texto fala de um acontecimento que ocorre na terça-feira da conhecida ou chamada Semana Santa. Jesus está ensinando no templo e não era qualquer pessoa que podia fazer isso. E os oradores da época, os conhecedores da lei, questionam a Jesus a respeito do seu ensino. Eles pedem as suas credenciais. Eles querem saber por que Jesus, ou com que autoridade Jesus está realizando esse ato de ensinar. E quando nós lemos toda a vida de Jesus registrada aqui na palavra do Senhor, nós entendemos que Jesus foi o primeiro judeu a ser chamado de rabi ou de rabino na história da cultura judaica. Ele foi a primeira pessoa a receber ou a ser chamado de rabi ou de rabino. E daqui a pouco nós vamos entender o que uma e outra expressão significam. E no momento que Jesus está ali ensinando no templo, Jesus ele é questionado por essas pessoas que duvidavam da sua autoridade. E em resposta à pergunta que eles fazem a Jesus, com que autoridade Jesus estava fazendo ou praticando aquele ato de ensinar, Jesus apela para o testemunho de João Batista que falava acerca dele, porque Jesus não podia se declarar publicamente dizendo, olha, eu sou o Messias e por isso eu posso ensinar. Porém, Jesus também não podia negar a autoridade divina que ele possuía, para que todas aquelas pessoas que o acompanhavam, que o seguiam, ficassem desacreditadas. Se Jesus dissesse que era o Messias naquele momento, ele poderia ser preso e entregue aos romanos. Então Jesus não responde à pergunta que lhe é feita. Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu a autorização? Mas, mediante a pergunta carregada de sabedoria de Jesus, aqueles homens também não souberam responder à pergunta que Jesus fez. E eles dizem, olha, não sabemos. Aí, então Jesus imediatamente diz, então eu também não vos direi com que autoridade, com que autorização eu realizo estas coisas. O que fica claro aqui no texto é que aqueles homens conhecedores da lei duvidavam da autoridade
de Jesus, sempre o perseguindo, sempre o questionando, sempre tentando achar em Jesus alguma falha e algum erro, e não encontrava, porque Jesus era perfeito. Mas por que a palavra rabi ou rabino são tão importantes para a nossa compreensão? Quando nós falamos da palavra rabi, nós estamos falando de uma palavra que foi traduzida para nós, para o nosso idioma, como mestre. Rabi era mestre porque o ensino era um aspecto importantíssimo do ministério de Jesus. Jesus curava, Jesus ressuscitava, Jesus alimentava o povo, realizava milagres, mas Jesus também ensinava a sua palavra. Jesus ensinava o que o povo deveria, precisava saber. Então, quando o chamavam de rabi, estavam chamando-o de mestre. E rabino significa nosso mestre. É uma palavra que sai da singularidade e vai para o coletivo. Nosso mestre. Jesus era mestre não de uma ou duas pessoas, mas era mestre de todos aqueles que o seguiam, de todos aqueles que aprendiam com os seus ensinamentos. Por isso, a palavra rabi significa mestre, rabino, nosso mestre, e a palavra rabi, que é uma palavra hebraica, ela tem outras raízes, ela vem de outras raízes. Então, quais são as características de um mestre? O que ele faz? Nos parece uma palavra muito simples. O mestre, ele ensina. Mas quando nós analisamos essa palavra à luz do hebraico, nós aprendemos muito mais que apenas aquele que ensina. Rabi, ele vem também da raiz da palavra rav, ou melhor, riv. Riv quer dizer capitão, quer dizer chefe. Então, Jesus estava colocado exatamente nessa posição. Aquele que lidera, aquele que é chefe, aquele que é capitão, aquele que está apto para conduzir um ensinamento, um povo. Mas Rabi não só vem da palavra riv, mas ele também vem da palavra rav. Rav é uma palavra hebraica que significa bravo, não no sentido de ser ignorante, agressivo, mas bravo, forte. Todo mestre ele tinha que ter essa característica de capitão, de chefe, de liderança, mas também tinha que ensinar usando a sua força. Era alguém enérgico, alguém bravo. Ravi significa bravo, enérgico, que ensina com força, que ensina fortemente, não agressivo ou ríspido. Mas Rabi, além de Riv, de Rav, também tem ou se origina da palavra Rev. E Rev significa multiplicar. O que um Rabi faz, além de liderar, de ensinar com força, de maneira enérgica, é multiplicar o conhecimento. Fica muito claro quando nós lemos o Evangelho que Jesus queria que o conhecimento da palavra do Senhor chegasse ao maior número de pessoas. Então, o rabi ou o rabino, ele tem essa característica de querer multiplicar o conhecimento que ele tem com outras pessoas. Mas rabi, além de vir da palavra riv, rav, rev, ele também vem da raiz chamada ravivim, que significa chuvas abundantes. E quando nós analisamos esse significado que dessa palavra se origina a palavra rabi, nós entendemos que o conhecimento são como chuvas abundantes. A chuva, quando ela cai no solo, ela vai regá-lo para que toda semente ali que foi plantada, ela possa germinar, crescer e dar frutos. Então, quando um rabino, ele ensina, ele está liderando,
ensinando com força, ele está também multiplicando o conhecimento, e esse conhecimento multiplicado é como chuva abundante, vai regar a vida daquela pessoa para que a semente lançada no seu coração, a semente do conhecimento, possa crescer e dar frutos. Então, o hebraico, ele nos dá uma clareza muito mais ampla do que significa ser mestre, do que significa ser um rabi, do que significa ser um rabino. Então, Jesus, ele tinha esse título porque era exatamente essas características que ele possuía. Jesus, ele era manso, ele era calmo, mas ele também tinha essa postura de mestre, de capitão, de bravo, aquele que multiplicava o seu conhecimento como chuvas abundantes. Era isso que Jesus fazia. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu só vou responder em alguns textos mais à frente. O que significa Rabone? Se Rabi significa mestre, Rabino significa nosso mestre, Rabi tem todo esse conhecimento profundo, o que significa então Rabone? Isso eu vou te responder nos vídeos mais à frente. Não deixe de nos acompanhar, que o Senhor continue te abençoando poderosamente.